É verdade, a nossa equipa veio outra vez até Lisboa para mais um encontro de produtores independentes de televisão, mais uma vez organizado pela APIT, que neste caso continua a apostar na internacionalização e neste evento com novidades em primeira mão que passamos a descobrir já de seguida, no momento onde foi possível ouvir o lado de quem produz, mas também o lado do consumidor. Os produtores independentes de televisão voltaram a reunir-se em Monsanto de forma a discutir o futuro do setor. Neste 11º encontro, promovido pela Associação de Produtores Independentes de Televisão, fica o compromisso de continuarem a ser voz de todos os associados e produtores. São várias as oportunidades, desafios e perspectivas sobre a produção em Portugal. É de esperar inovação e criatividade para acompanhar as tendências numa altura onde o YouTube e TikTok podem ser fortes concorrentes. Apesar de tudo, o setor está vivo e não pode ter medo de arriscar. Eu acho que estamos a passar uma fase muito dinâmica da produção independente, porque efetivamente os meios de financiamento vão se dispersando, não quer dizer que vão diminuindo, mas nós temos que os procurar em sítios diferentes, em mais sítios para conseguir fazer as montagens financeiras dos nossos projetos. Mas a verdade é que estamos cada vez mais a conseguir fazer essas produções. O facto de sermos um país pequeno, que é algo que muitas vezes tendemos a achar que nos limita, só nos dá vantagens. Nós conseguimos estar a filmar tanto no centro da cidade como vir para aqui e parecer que estamos no meio de uma floresta, neste parque magnífico de Monsanto. Essa agilidade é uma mais-valia e devemos sempre tratá-la como isso. E acho que a produção independente tem sabido responder a isso. Olhando para as tendências de consumo audiovisual, de notar que os microdramas podem realmente ser uma nova linguagem de ficção, uma das preferências dos consumidores. Portugal já está a fazer uma aposta nestes novos formatos, mais curtos e na vertical. Os 3 objetivos que nós tínhamos foram cumpridos. Portanto, nós tínhamos um objetivo de inovação própria do próprio player e todas as capacidades técnicas que nós tínhamos na nossa operação da RTP Play, e tivemos que fazer alterações aí. Tínhamos também esta componente de inovação, desafiar o mercado e o ecossistema de produção para trabalhar estes conteúdos, e também foi explicado que houve um trabalho muito grande com a produtora, com a SPI, com os realizadores, com os atores, com os guionistas, com todo o pessoal técnico de edição. Depois temos também um trabalho de investigação de distribuição, que também foi conseguido da nossa parte, e foi interessante o processo de chegarmos ao modelo final. Portanto, esse era o primeiro objetivo. O segundo era um objetivo de alcance, e os 17 milhões que tivemos de alcance acho que falam por si. E havia um terceiro objetivo que tem a ver com trazer alguma audiência que eventualmente não tivesse contacto com a RTP Play, trazê-la para a RTP Play, e isso também foi conseguido na nossa perspectiva. Portanto, em termos desta operação, ela é uma operação que valeu por si e que faz sentido só por si, não é complementar. Agora, eu acho que nós vivemos num ecossistema de atenção que tem que ser gerido em termos de distribuição de uma forma distinta do que temos feito até agora. Acho que temos que conseguir perceber qual é a melhor maneira de estarmos neste ecossistema, e provavelmente
este tipo de formato vai fazer parte do nosso mix, foi como eu também expliquei, com toda a certeza que no futuro este formato vai fazer parte do mix de distribuição que nós temos e de produção. Vai fazer parte, ou como disse o Rodrigo da Globo, haver spin-offs de séries que podem ter alguma leitura aqui, ou haver versões de alguns conteúdos aqui, ou conteúdos originais produzidos exclusivamente por aqui. Portanto, todas essas possibilidades estão em aberto e nós estamos a querer experimentar e queremos trabalhar, obviamente, com os produtores independentes, que é o DNA da RTP, é esse. Todos os formatos são vistos como uma oportunidade. Há que adequar o conteúdo a cada formato. Em alguns conteúdos faz sentido complementar a emissão linear com narrativas mais pequenas. Acima de tudo, toda uma aprendizagem dos hábitos e das plataformas de distribuição, com a própria televisão tradicional a chegar aos novos ecrãs. Se faz sentido para as nossas audiências e para os vários tipos de público, naturalmente nós não podemos ficar alheados do que é um interesse natural e iremos desenvolver, seja microdramas, seja micro-realities, seja formatos de branded content, porque se eles têm apetência e fazem sentido no que é o dia-a-dia de hoje, claro que eles têm que ser integrados numa lógica de produção. Portanto, por um lado, eles podem ser complementares, quando estamos a desenvolver uma obra de ficção, como uma novela, pode haver a reformatação, que já fazemos hoje, de algumas das narrativas no modelo de microdrama, pensado, estruturado e editado para distribuição em vertical num ecossistema digital, mas pode também ser desenvolvida uma narrativa também complementar à narrativa da novela, que também é pensada numa lógica mais curta e nativamente digital. E isso é o que eu acho que será o desafio, se o mercado nacional e na produção portuguesa distribuída e internacionalizada, se há mercado para produtos que não são complementares, mas são nativos, ou seja, pensados única e exclusivamente como formatos microdrama ou microentretenimento que vivem por si e conseguem a rentabilidade e a sustentabilidade num ecossistema em que não têm a televisão linear de base e, portanto, têm que se sustentar e pagar apenas com a distribuição digital. E aí, nas plataformas próprias, há uma rentabilidade lógica, porque somos nós que distribuímos e monetizamos, mas quando partilhamos e distribuímos em plataformas sociais, de redes sociais, essa monetização não é feita da mesma forma e na maior parte dos casos até nem é feita de todo. Portanto, aí torna-se mais difícil fazer com que essa produção se pague a si mesma. Soluções, trabalhar com outras plataformas que têm modelos e tentar distribuir nelas, desenvolvermos a própria ou ganhar escala. Portanto, teremos que explorar e acho que o momento que já passámos noutros formatos e com esta fragmentação de consumo, esta é mais uma aventura que iremos abraçar. Uma marca capaz de falar com Portugal e com o mundo e uma assinatura que remetesse para o país todos aqueles que se cruzam connosco. O resultado desse desafio é esse, o resultado que vos mostramos hoje em primeira mão. Esperamos que gostem. Watch Portugal. Watch Portugal funciona como um statement, uma atitude, um conceito e fundamentalmente um convite. É memorável e incrivelmente simples. O foco é português, mas como dizemos, o futuro é internacional. Neste encontro também existiram novidades em primeira mão, com a certeza que o futuro é internacional. Quem o diz é Susana Gato, que apresentou a marca e o conceito criado pela associação de forma a internacionalizar a produção independente portuguesa. É necessário comunicar o que é feito em Portugal com uma imagem que permita serem reconhecidos nos eventos do setor. É impossível construir um setor
num ecossistema português tão pequeno, com 3 broadcasters free-to-air e ainda poucos players onde conseguimos trabalhar. Portanto, o foco da APIT tem sido sempre estimular a realização de coproduções, o poder trabalhar com mais parceiros internacionais e mostrar e levar os nossos conteúdos cada vez mais longe, porque só assim é que se consegue o contacto com a nossa cultura, com a nossa língua, com o nosso país. Portanto, o Watch Portugal funciona como um convite para que venham a Portugal, mas que venham a Portugal não só a filmar as suas grandes produções, mas que agreguem os produtores portugueses com a sua criatividade e façam efetivamente grandes coproduções em Portugal. Acima de tudo, dentro dos vários painéis do encontro, fica a certeza que é necessário usar todas as ferramentas para conseguir captar a atenção das pessoas com histórias e narrativas que possam mostrar e divulgar o que de bom se faz em Portugal. Na ocasião foi feita uma homenagem a Pinto Balsemão, ele que foi um visionário em tempos de mudança e que abriu um novo caminho no mundo da comunicação. A mudança é feita por pessoas. São elas que dão ritmo, que abrem caminhos e que deixam marcas que perduram. Em 2025, despedimos-nos de uma figura maior da sociedade portuguesa, Francisco Pinto Balsemão, e nós, enquanto associação que representa os produtores de televisão, não podíamos deixar de lhe prestar homenagem. A 6 de outubro de 1992, todos estávamos em frente ao televisor. Assistimos em direto ao nascimento de uma nova era com a chegada da SIC. Trouxe-nos mais cor, música e energia. Decorámos o hino, cantámo-lo vezes sem conta e deixámo-nos envolver pelo arco-íris que forma as suas 3 letras. Francisco Pinto Balsemão foi muito mais do que o fundador da SIC, todos o sabemos. Mas hoje aqui, em nome da APIT, da direção e dos associados, agradecemos-lhes por ter aberto portas e ter acreditado na produção nacional, por ter impulsionado novos modelos de entretenimento, de informação, de ficção. E permitam-me apenas uma nota pessoal. Sempre que era noticiado que eu assumia um novo cargo ou representação, recebia do Dr. Balsemão um e-mail de parabéns e votos de sucesso. Um gesto simples, mas constante. Uma atenção que dizia muito sobre a sua generosidade e sobre a forma como acompanhava todo o setor. Aquele 6 de outubro marcou um antes e um depois na televisão portuguesa. O caminho que abriu continua a influenciar o que fazemos e a forma como o fazemos. Esta homenagem é-lhe dedicada. Hoje e sempre, a única obrigação moral que poderá ser exigida ao homem, para que seja mais do que matéria físico-química, é que procure deixar o mundo onde nasceu melhor do que o encontrou. Há homens cuja importância se mede pela dimensão da obra que criaram. E depois, há homens que nascem para negar todas as escalas de medida e cuja marca deixada é de tal ordem transformadora que o tempo se curva e se divide entre antes e depois deles. Francisco Pinto Balsemão pertence a esse lugar raro que muito poucos chegam a pisar. O lugar dos pensadores e dos pensamentos de mudança, dos visionários e provedores do futuro. Entendiam que eu, por ter condições materiais e de apoio familiar superiores à média, tinha de ser acima da média. Dos que não acompanham apenas o seu tempo, dos que avançam tão ou mais rápido do que ele, conduzindo-o nas vertiginosas curvas da história. A democracia não se prepara no laboratório, a democracia pratica-se. E praticou a 100 vírgulas, num compromisso claro e reto. Assumido primeiro para consigo e depois para com todo um país em tempos de mudança. Senhor Presidente da República, minhas senhoras, meus senhores, suceder como Primeiro-Ministro a Francisco Sá Carneiro não é tarefa fácil. Na sobriedade da penumbra, ou debaixo dos holofotes, na descrição da esfera privada, ou no desassossego da liderança, manteve sempre a mesma matriz. Inteligência crítica, clareza e absoluta convicção de que servir Portugal seria também ajudá-lo a crescer em liberdade. O país não pode mais ser feito a partir do poder para o povo, tem de ser construído a partir do povo para o poder. É admirável o papel que assumiu em múltiplas frentes do espaço público.
Mas foi na palavra que encontrou a sua maior aliada. No pensamento, o mais poderoso motor de ação. No jornalismo, a paixão que contribuiria para que a sua marca perpetuasse. A conquista da redação foi talvez o objetivo mais difícil, mas também o mais apaixonante. E esteve na origem da minha atração até hoje pelo jornalismo. Muito antes de muitos, e primeiro do que quase todos, percebeu a dimensão e o alcance da comunicação, o valor e o impacto da palavra. Ao longo da minha já longa vida, a causa em que mais me tenho empenhado é a da luta pela liberdade de expressão e pela liberdade de informação. Na imprensa, ergueu em braços e de braços dados um espaço de referência, de independência, de consciência e de liberdade. Um lugar onde o país se podia ver com verdade, discutir sem medo, pensar com ambição. A sua visão lúcida e moderna, o seu sentido crítico sempre exigente e sempre reto, inscrevem-se para sempre na história da comunicação social portuguesa. Hoje, pela primeira vez em Portugal, a televisão privada portuguesa vai emitir. E vai emitir agora. Minhas senhoras e minhas senhoras, a SIC está no ar. Ao trilhar novos caminhos no panorama mediático, Francisco Pinto Balsemão revelou uma rara capacidade de antecipação. Perceber antes, arriscar antes, construir primeiro. Temos hoje em dia, na empresa, duas grandes árvores, a SIC e o Expresso. São árvores frondosas com diversos ramos que dão bons frutos. Temos, além disso, plantados e em desenvolvimento, vários arbustos. São excelentes exemplos de que não estamos parados. Foi a voz que deu voz a novas vozes. Foi o "e se" que faltava para que outras linguagens surgissem, mesmo aquelas que ainda não tínhamos sequer imaginado. Este é o primeiro de uma série de podcasts que vamos produzir e que tem como título geral Inteligência Artificial, a próxima vaga. Uma vez mais a lucidez a antecipar o futuro, a curiosidade intelectual a rascunhar o que estava ainda a desenhar-se, a visão, o pensamento efervescente e pioneiro, a inquietude e a vontade de descobrir o que esconde afinal a mão fechada do futuro. O exemplo que continua vivo e presente nas redações, nos estúdios, nas equipas e nas várias gerações de profissionais que se cruzaram com ele ou com as suas ideias. É difícil encontrar traços suaves e discretos em personalidades de tamanha relevância, mas Francisco Pinto Balsemão cultivava-os na medida certa. A inteligência serena, a elegância discreta, a humanidade inegociável, a capacidade de ouvir, de unir e de inspirar. Tive o privilégio de viver durante mais de 8 décadas de intensa transformação. Resta saber se consegui contribuir para deixar o mundo um pouco melhor. Há homens que não nascem para criar uma obra. Há homens que são a própria obra, criada, erguida, imortal. Francisco Pinto Balsemão, um nome que permanecerá ligado para sempre à história da comunicação social. Um rasgo de integridade, de liberdade e de expressão. Recordá-lo é reviver a história e a vida portuguesa. É honrar um dos nomes mais influentes e incontornáveis do nosso país. Francisco Pinto Balsemão. Que usemos o exemplo de Francisco Pinto Balsemão para cultivar o nosso gosto pela vida e pelos outros e para nos inspirar a fazer a diferença através dos nossos gestos, ações e atitudes. Obrigado.